eu queria fechar essa noite aqui, junto com jovens, adolescentes e a igreja, falando um pouquinho sobre José. Para isso, eu queria pedir à mídia aí, coloque para nós aqui, por favor, Gênesis capítulo 45, versículo 4 e o versículo 5, né? Esses dois versículos, eu creio, eles sintetizam o que a gente vai falar da vida de José nessa noite. Gênesis 45, versículo 4 e versículo 5, acompanha aí comigo. Diz assim a palavra de Deus: cheguem mais perto, disse José. Quando eles, aqui era a família de José, né? Eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Versículo 5. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Você pode dizer amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, pelo Verão Vida Nova, e pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo, com a tua palavra nessa noite, venha falar aos nossos corações, nos desafiando, ó Deus, nos fazendo crescer, ó Deus, trazendo à nossa vida realidades, Senhor, que somente a tua palavra pode trazer. Vem, Senhor, com tua mão poderosa sobre nós e opera, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas, seja sobre nós a tua mão, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. É interessante, amados, que a vida desses homens nos inspire a sobreviver. Eu creio, não sei se todos, mas eu creio que a maior parte aqui nessa noite da igreja já leu ou já ouviu mensagens ou conhece a história de Jacó e a história de José, né? Eu creio também que esse tema, ele nasceu no coração de Deus para a nossa vida. Eu estava compartilhando hoje de manhã lá no acampamento com os jovens e adolescentes que a palavra sobreviventes, né, ou sobrevivente, diz respeito àquele que sobrevive, né? Muito lógico isso, né? Sobrevivente é aquele que sobrevive. Mas quando você vai buscar a raiz da palavra sobrevivente, você descobre que ela vem do latim supravivere, né? É a união dessas duas palavras, supravivere. Supra, né? Vivere, que significa viver além da expectativa. Sobrevivência é viver além da expectativa. A gente está muito acostumado a entender sobrevivência quando alguém passa por uma tragédia, né? E essa pessoa sobrevive. Um avião que cai, a pessoa não morre. A pessoa que se afoga, né? No acidente náutico, e ela consegue sair daquele acidente com vida, ela é resgatada. Um acidente de ônibus, né? De carro, onde uma tragédia acontece e a pessoa, ela não morre. A gente acostuma muito a ver, a entender a palavra sobrevivência nesse aspecto, que não está errado. Mas quando a gente fala de sobrevivente, dentro do contexto espiritual, da nossa vida com Deus, isso nos leva a pensar um pouco mais, né? Além do que simplesmente escapar de uma tragédia. Claro que todo aquele que tem um encontro com Deus e que entregou a sua vida a Jesus, ele passa a ser um sobrevivente, porque ele foi
tirado da condenação eterna do inferno, e por crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, ele sobrevive, né, a uma vida eterna com o Senhor, na sua glória, no céu. Mas, quando a gente olha a raiz da palavra, ela nos leva a pensar um pouco mais sobre o que é sobreviver. Então, supra-vivere, viver além das expectativas, acima das expectativas, sobreviver, né? Que também poderia ser pensado por nós, e não tem problema nenhum, pensar que sobrevivência é falar sobre viver, aprender a viver, aprender a sobreviver. E é interessante isso, porque esse é o desejo de Deus, amados, para nós, que nós venhamos a permanecer, venhamos a ser conservado, venhamos a continuar, venhamos a durar, venhamos a perdurar, venhamos a remanescer, venhamos a restar e venhamos a subsistir. Quando fala de sobrevivência em Deus, fala disso tudo. Então, esse tema, ele se torna para nós algo assim muito relevante, muito tremendo, muito impactante. E o Espírito Santo me fez lembrar da vida desses dois personagens, e nessa noite, da vida de José. Eu creio que os irmãos conhecem a história, mas sempre vale a pena a gente fazer um resumo. José, ele é um dos filhos de Jacó. Jacó, ele, por Deus e por vontade divina, ele se torna, na prática, o fundador da nação de Israel. Abraão, seu avô, recebe a promessa. Isaque, filho de Abraão e pai de Jacó, gera essa promessa, né? Faz ela vir ao mundo através da vida de Jacó. E Jacó, ele vive a prática de gerar os filhos, né? Os 12 filhos que vão compor as 12 tribos de Israel, que na verdade, depois da história de José, passam a ser 14, os 12 filhos de Jacó e os 2 netos de Jacó, que seriam os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, por causa de tudo que tinha acontecido na vida de José e por toda a benevolência de Deus. Jacó, ele introduz os seus netos, Efraim e Manassés, dentro das 12 tribos ali, dentro das 12 nações, dos 12 povos que estavam nascendo, que dariam forma à nação de Israel. É interessante porque Deus escolhe Jacó para ser o gerador disso. E é interessante também porque José entra nessa história e ele não é o filho mais velho, ou o primeiro filho que Jacó teve, né? Ele não é, mas ele é o primeiro filho do grande amor da vida de Jacó, que era Raquel, a sua esposa, por quem ele teve que lutar e batalhar para poder tê-la como esposa, vencendo ali os desafios do seu sogro Labão. E José, ele nasce, né? E ele se torna a pessoa mais importante no contexto daquela história. Quando criança, José, ele era um garoto que já tinha um dom específico de Deus, que era de sonhar, de enxergar coisas espirituais que iriam acontecer no futuro. Ele já conseguia e já recebia de Deus essa capacitação. Junto com ela, Deus dá a ele também a capacidade de interpretar sonhos
de outras pessoas. Ele tinha esse dom de entender aquilo que era oculto diante das pessoas, principalmente através de sonhos. E Deus dá a ele isso. E ele, muito ingenuamente, começa a compartilhar isso com os irmãos. E como ele tinha vários irmãos, eram 11 irmãos, eles eram um total de 12, tirando Benjamim, que era o mais novinho, né, e não tinha quase influência, os outros 10 eram tudo já adultos e mais velhos, a grande maioria, do que José. E ele começa a provocar nos seus irmãos um ciúme, porque Jacó o amava, Jacó não fazia questão de esconder esse amor que tinha pelo filho José. José recebeu os dons de Deus e começa a compartilhar aquilo que ele sentia, aquilo que ele via. Os irmãos começam a ficar enciumados, porque ele tinha tudo aquilo ali, a confiança e o amor do pai, e mais os dons espirituais que Deus tinha dado a ele. E ele vai provocar nos irmãos um ciúme, amados, tão grande que um dia os irmãos resolvem, dar uma lição na vida de José. Começa com o desejo de pegar e tirar a roupa que ele estava vestindo. Aí, o outro tem a ideia de jogar ele no poço. Aí o outro tem a ideia de não deixar ele morrer no poço, de vender ele para uma caravana que passasse por ali. A vida de José, ela vai ser construída debaixo de muito sofrimento, debaixo de muita dor, porque não há dor pior do que a traição, A traição é a pior dor que nós podemos sentir vivendo nesse mundo, a dor da traição. E quando a traição ela é feita por pessoas que vivem conosco, convivem conosco, essa dor se torna ainda maior. E há quem diga que a traição ela é dura e ela machuca muito, porque ela nunca vem do inimigo, ela sempre vem do amigo, ou da pessoa que diz te amar, me amar, A traição, ela nasce de pessoas que são amigas e não inimigo, porque o inimigo, você já não espera lealdade, mas de quem anda, você espera sempre lealdade e fidelidade. E os irmãos, estou resumindo a história de José, vendem José para uma caravana de ismaelita que passava pelo caminho, e José é levado. E eles têm que contar uma história para o pai, que o pai pudesse acreditar. E eles pegam a roupa que eles tinham tirado de José, pegam um animal, mata, sangra aquela roupa toda, combinam entre eles uma mentira e vão para casa no fim do dia e dizem para o pai Jacó o seguinte: pai, um animal feroz pegou José, estraçalhou José, e aqui está a roupa dele cheia de sangue, tal. E Jacó, diante de tanto sofrimento que ele já tinha passado na sua vida, ele vive mais esse sofrimento de luto, e ele acredita piamente que José havia morrido, E os irmãos mantêm aquela mentira, aquele segredo entre eles, e nesse interim, José é levado, dali para as terras do Egito. Lá ele é comercializado como escravo e vai trabalhar dentro da casa de Potifar, onde ele vai ser a pessoa de confiança de Potifar, servindo ali, distante da sua família, sem saber a história que os irmãos tinham contado para o pai, sem poder ver mais o seu pai e o seu irmão Benjamim. José, ele vive essa nova realidade na vida dele. Dentro da casa de Potifar, José, com certeza, era um jovem belo e de muita saúde, Ele vive mais uma dor, Da dor de ser vendido pelos irmãos, agora a dor de uma mentira, de uma falsidade, que se levanta contra ele, quando a mulher, a esposa de Potifar, acusa José de tentativa de
assédio, quando a história real era ela que queria possuir José sexualmente, e José, temendo a Deus, foge da presença daquela mulher, e ela segura a roupa de José enquanto ele foge, e com raiva, um ódio da atitude que José tinha tomado, aquela mulher incita ao seu marido uma perseguição contra a vida de José, e Potifar, acreditando na esposa, já que estava diante da esposa e de um empregado, ele lança José no calabouço, no cativeiro, e José vai viver mais uma dor. Depois de ser traído e vendido pelos irmãos, depois de ser acusado falsamente pela esposa de Potifar, agora José, ele está dentro do calabouço, do presídio, no meio de vários criminosos, sem ter cometido nenhum delito. E ele vai viver uma realidade dura, de muito sofrimento, ali dentro daquele presídio, mas nunca a mão de Deus deixava de estar na vida de José. Dentro do presídio, ele ganha a confiança do carcereiro, ganha o respeito dos outros presos e desenvolve o dom que Deus tinha dado para ele. É tremendo isso, amado? Ele está dentro do presídio, e aí um dia, estão lá numa reunião, confabulando alguma coisa, aparece o ex-copeiro do rei e o ex-padeiro do rei, e eles têm um sonho semelhante, e eles contam o sonho para José, primeiro um, depois o outro, e quando José ouve os sonhos daqueles homens, Deus dá a ele a interpretação. Os sonhos eram parecidos, e ao copeiro do rei, José diz: olha, daqui a 3 dias o rei vai te chamar e você vai voltar ao seu posto de copeiro de confiança do rei. E olha para o padeiro e diz: você, daqui a 3 dias o rei vai te chamar e vai mandar matar você. Você não vai viver. O copeiro vai viver e vai voltar. Você vai ser chamado e vai morrer. Olha que dom, amado? Duro, Você ter um dom de Deus e você ter que ser verdadeiro. E José foi. E aquilo que Deus tinha dado a ele exatamente aconteceu. E no dia que aquele copeiro é chamado, ele vira para o copeiro e ele fala: olha, lembra de mim. Quando você estiver com o rei, lembra que você teve um sonho e que você contou para mim, que Deus me deu a interpretação desse sonho, e conta isso para o rei, fala a meu favor. Só que ele vive mais uma frustração, mais uma decepção, porque o copeiro fica tão feliz em não ter morrido e ter voltado a servir o rei, que esquece da vida de José e não lembra de falar o que tinha acontecido dentro do presídio. Mas Deus continuava com a mão dele sobre a vida de José. E num determinado dia, olha só, num determinado dia, o rei, ele tem um sonho que deixa ele perturbado, a madrugada inteira não consegue dormir, e um sonho escabroso, um sonho onde ele via vacas magras, vacas gordas, e as vacas magras comiam as vacas gordas e devoravam as vacas gordas, espigas grandes e espigas murchas, e as espigas murchas sobressaíam sobre as espigas grandes. Um sonho assim que ninguém no palácio conseguia interpretar e dizer o que aquilo significava. E aí, naquele dia, mas isso já tinha passado bastante tempo, o copeiro, sabendo que ninguém conseguia ajudar o rei, e o rei, naquela incomodação, naquela perturbação, aquele copeiro, ele lembra de dizer que tinha uma pessoa dentro da prisão que interpretou o sonho dele e que podia interpretar o sonho do rei. Irmãos, os projetos de Deus nunca se frustram.
Quando o homem pensa que terminou, Deus vai lá e move a sua mão poderosa. Aleluia, porque Deus é poderoso para nos surpreender e fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você pode aplaudir aí o nome poderoso do Senhor. Aleluia. E José, ele é levado diante do rei. E aí o rei conta o sonho para ele, ele ouve, e ao final, você conhece, né? José vira para aquele rei e fala: Senhor, o seu sonho significa que vão vir 7 anos, por isso o número 7 aparece no seu sonho, 7 espigas, 7 vacas, vão vir 7 anos de grande fartura de alimento. E depois desses 7 anos de fartura virão 7 anos de fome, de muita escassez. Deus está mostrando para o Senhor o que vai acontecer e o que o Senhor precisa fazer. O Senhor precisa pegar uma pessoa de confiança e colocar para governar os 7 primeiros anos de fartura e estocar além, muito além do consumo, para quando vier os 7 anos de fome, o rei ter reserva e o povo não ser destruído. Deus tinha um projeto com a nação de Israel, com a vida de Jacó, e usou o sonho do faraó lá do rei, sabe, amados? Para poder mover a sua mão. Olha o poder de Deus em fazer a nossa vida sobreviver. José já sobrevivido, mas não era só sobre passar pelo caos e se manter vivo, era ser útil ao Senhor naquele projeto que Deus tinha para a vida dele e para a vida da nação. É o texto que nós lemos, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, e ele diz: não chorem nem fiquem tristes, porque foi para esse fim que Deus me conservou. Isso é sobreviver de verdade. Além de não morrer, ser um instrumento na mão de Deus. Você pode dar glória a Deus? Diga aí para o seu irmão do lado: Deus não quer que você só sobreviva, mano. Deus quer que você seja útil. Amém? Deus tem projeto com a sua vida. Deus não quer só que você sobreviva. Deus quer que você vá além. Além de sobreviver. E aí, quando ele dá esse conselho para o rei olha e fala assim: bom, se eu preciso fazer isso, quem é melhor do que esse moço José para ser essa pessoa que ele está falando? E todo mundo ao redor do rei concorda. Porque se ele teve discernimento, se ele sabia como fazer, e se ele já era destaque dentro da cadeia, dentro da prisão, o rei olhou e falou: não tem nome melhor, você vai ser esse homem. E dá a José um poder, né, que só era superado pelo próprio rei. Abaixo dele, José governava todas as coisas, e é governando todas as coisas que ele atravessa aqueles 7 anos de fartura. E aí começa os anos de escassez, e a escassez alcança a vida de Jacó e de sua família. E um dia Jacó está lá com seus filhos, já precisando de alimento, e ele descobre que só tinha alimento no Egito. E ele vira para os seus filhos e fala: meus filhos, vocês têm que sair daqui e ir lá no Egito pegar alimento, porque senão a gente vai morrer. E Jacó não podia morrer, porque ele fazia parte de uma promessa de Deus. E você conhece o desenrolar da história. Os filhos vão lá e acontece um monte de coisa, e chega a esse momento do texto que nós lemos, quando José, ele se revela para os seus irmãos, e depois dali ele manda buscar o seu pai Jacó, e ele traz para as terras do Egito. E Jacó descobre, né, que José não tinha morrido. Muitos anos depois, ele descobre que era tudo uma farsa, era tudo uma mentira.
E renasce dentro de Jacó uma alegria que ele já não tinha e nem esperava viver. Você imagina, você ter um filho perdido, dado como morto, e depois de vários anos esse filho não morreu, está perto de você, e mais do que isso, ele é o governante de uma nação que vai sustentar a promessa de Deus. Porque é interessante essa história, que quando Jacó ele vai para o Egito com a família dele, nunca mais, quer dizer, em vida de Jacó, né? Ele morre no Egito, ele não volta mais para lá. Ele recebe de Faraó uma terra para ele conviver com a sua família. Ele recebe a terra de Gósen, né? Onde ele ia viver com a sua família ali. E ele não volta mais para as terras dele. Mas antes de morrer, ele faz José prometer que os ossos dele não ficariam no Egito. Meu filho, quando a gente sair daqui, você sair daqui e voltar para a nossa terra, para a terra que Deus prometeu, não esquece de levar meus ossos contigo. Porque eu não sou do Egito, eu não quero ficar aqui. A terra que o faraó deu é muito boa, mas a promessa é lá. E nem que sejam os meus ossos, eu quero que volte para lá. Você está entendendo isso, amado? Diga glória a Deus. E José é esse personagem que mostra para nós, amados, o que é sobreviver. O que é sobreviver? Sobreviver é muito mais do que passar por uma catástrofe, por um acidente. É muito mais do que viver um escape, né, na sua vida. Sobreviver é muito mais do que isso. Sobreviver é você ser nas mãos de Deus um instrumento para ir além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você sonha. É você se colocar na mão de Deus para ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor! É isso que é sobreviver. E é isso que Deus quer nos ensinar com a vida dessa juventude, com a vida desses adolescentes. É isso que Deus quer nos ensinar quando traz para nós esse tema aí, sobrevivente. É você olhar para dentro de você e falar assim: meu Deus, esse é o ano da minha vida. 2025 vai marcar uma mudança na minha vida, uma mudança no meu coração. Eu tenho dito aqui, amados, desde o ano passado, que quando a gente caminha na presença de Deus, a gente descobre que o processo, ele pode até nos ferir, nos machucar, nos incomodar. Veja como o processo machucou a vida de Jacó. Veja como o processo machucou a vida de José. Não foi sombra e água fresca. Não foi mole, mole, fácil, fácil. Não foi tranquilo. Jacó não navegou em águas tranquilas. Eu contei isso hoje de manhã lá para os jovens e adolescentes. José não navegou em águas tranquilas. Eles viveram perdas, traição, acusação falsa, mentira, condenação, prisão, catástrofes, né? Dores que não dói só no corpo, dói lá dentro da alma. O processo, ele pode te ferir, e eu vou dizer para você, muitas vezes ele vai nos ferir mesmo. Quando você cumpre o propósito de Deus, o processo ele vai te ferir, ele vai deixar você muitas vezes enfermo, machucado, sentindo dores, vão ter lutas, vão ter medos,
vão ter inseguranças muitas vezes na nossa vida, mas a gente não pode esquecer que vai ter também muita presença de Deus, porque se o processo fere, o propósito cura. Se o processo machuca, o propósito restaura. Se o processo incomoda, o propósito acalma. Se o processo faz chorar, o propósito nos faz sorrir. Se o processo nos faz, muitas vezes, querer parar, o propósito nos leva a nunca desistir e continuar caminhando. Sobreviventes são aqueles, amados, que conhecem o processo e permanecem no propósito. É a vida do rapazinho aqui do Lava Jato. Não é iPhone, não é BMW, não é reforma do Lava Jato, não é casa, não é nada disso. Essas coisas são boas, mas elas não preenchem o espaço que só Deus pode preencher. E eu quero te convidar, encerrando esse verão Vida Nova, e nós estamos ainda começando um novo ano, né? Eu quero te convidar a não temer o processo, a olhar firmemente para o propósito. Coloca aí para nós, pessoal da mídia, para a gente encerrar, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, está aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, que é o tema do verão Vida Nova desse ano, né? Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. O que esse texto da Bíblia está dizendo para nós, amados? Né? Ele está dizendo que a gente precisa conhecer e zelar pelo propósito e não desistir do processo. Zelar e manter aceso dentro de nós o propósito. Aquilo que eu ouvi, aquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu aprendi, precisa estar aceso dentro do meu coração. E eu preciso saber que o processo vai me machucar. Para eu chegar lá, eu vou ter que vencer muitos desafios, muitas dores, traições, sofrimentos, mas não importa. O que não pode é eu me afastar do propósito de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Seguir, ainda que chorando e com dores, aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero convidar você a ser um sobrevivente. Um sobrevivente. Alguém que vai mais além, né? Alguém que está disposto, como nós dissemos, alguém que está disposto a supraviver, viver acima, além, viver, permanecendo, conservando, continuando, durando, perdurando, permanecendo, restando e subsistindo. Será que Deus pode contar com você, meu amor? Será que o Senhor pode contar com você? O Senhor pode contar comigo? Seremos sobreviventes nisso?
Seremos como foi Jacó e como foi José, que passando por um processo terrível de dor e sofrimento, não desistiram e foram premiados. Porque o que eu acho lindo na história de Jacó e de José, amados, o que eu acho assim tão legal, tão tremendo, é que Deus viu neles tanta coragem e tanta determinação, que Deus deu a eles um presente para cada um. Antes de morrer, Jacó, ele recebe o presente de ver o filho, que ele já tinha como morto. Você imagina isso, você está perto de morrer, você não morre sem antes ver o seu filho que você dá como morto. E melhor, né? Esse filho se tornou, né, o escape. Esse filho que você dava como morto não morreu, está vivo, e ele se tornou a pessoa mais importante do mundo daquela época. E José acontece a mesma coisa. José, antes de morrer, só que bem mais novo que Jacó, ele recebe um presente de Deus, depois de tanto sofrimento e tanta dor, sem esperar por isso e sem contar com isso, ele recebe de volta a família dele. Os irmãos, puxa pastor, mas aqueles irmãos traíram ele. Meu irmão, mas depois que você passa pelo processo, e você sofre, e você não abre mão do propósito, José não estava nem preocupado com a traição, porque Deus havia sustentado a vida dele. Agora ele estava mais era disposto a perdoar os irmãos e viver do lado da família. Porque apesar de ter tudo no Egito, ele não tinha o pai, ele não tinha os irmãos. A mãe ele já não podia ter porque já tinha morrido, Raquel. Mas ele podia, né? E Deus deu a ele esse presente. E é tão linda a história desses dois, amados. Porque Deus, antes deles morrerem, dá a eles um presente que eles não esperavam. E sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Que se sobrevivemos com fidelidade, lealdade e obediência ao Senhor, Deus nos presenteia. Deus abre as janelas assim do céu e nos dá presentes lindos e maravilhosos, antes da gente fechar os olhos e partir dessa terra. Se Ele achar em nós homens e mulheres obedientes, comprometidos e fiéis, Ele vai nos presentear, porque é o prazer de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Você recebe isso, amado? Você recebe isso na sua vida, no seu ministério? Diga: eu recebo. Diga: eu quero sobreviver. Diga: Senhor, eu preciso disso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, me faz sobreviver. Abra suas mãos assim, ó, e receba do Senhor nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, a tua glória. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós estamos começando um novo ano. Um ano em que o Senhor pode fazer coisas novas e tremendas, coisas poderosas através de nós. Senhor, nós somos desafiados por essa palavra que o Senhor deu ao coração da juventude e dos adolescentes. E nós queremos, ó Deus, muito mais do que sobreviver, aprender a viver esse novo tempo na Tua presença. Vem e constrói em nós, Senhor, uma nova história, e o Teu nome seja glorificado. Para a glória e honra do Teu nome, eu oro para que ministérios sejam despertados aqui, homens e mulheres sejam desafiados aqui, Senhor, a viver as Tuas promessas para esse tempo, no nome de Jesus. Se você recebe, meu irmão, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor.